Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, onde todos são alunos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like, ative o sininho das notificações para você receber sempre que nós colocarmos um conteúdo novo, tá bom? Playlist de hoje nós vamos expor as Escrituras, tá? Então fica até o final desse vídeo, é muito importante. Vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. Escolhi dois textos para falar com você sobre um assunto edificante da Palavra de Deus. Então não sai daí, fica até o final. Abinadab ou Obed-Edom? Como eu tenho tratado da presença na minha casa? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz que os homens de Kiriat Jearim, de Judá, levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab. Tá? O versículo 2 diz: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora eu quero ler com você o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6. Tá? O capítulo de número 6 do segundo livro de Samuel conta mais uma trajetória da Arca da Aliança. Agora Davi, ele é edificado rei de Israel. E ele escolhe a cidade de Jerusalém. Ele edifica a cidade de Jerusalém para ser a capital do seu reinado. Então Davi tem uma ideia de pegar a arca e levar para Jerusalém. Versículo 10 e versículo 11 do segundo livro de Samuel, do capítulo 6. E não quis Davi retirar a arca para si, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar para a casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a casa de Davi, com alegria. Então, queridos, a arca da aliança, a arca do tesouro, a arca do testemunho, a arca do concerto, a arca do Senhor, é o tema do segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Em Êxodo 25, Deus dá uma ordem a Moisés, que ele fizesse um caixote de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de altura, e ela seria revestida com ouro fino. Dentro dessa arca ficaria maná, tá? Que eles foram alimentados no deserto, a vara de Arão que floresceu e o decálogo da lei, os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. E ele manda fazer no propiciatório, ou seja, a tampa da arca, 2 querubins, um de frente para o outro de asa aberta, e as asas tocavam as asas um dos outros, tá? E o Senhor diz: E eu habitarei no meio dos querubins. A arca da aliança, portanto, era o trono de Deus na terra. Era o símbolo maior da presença de Deus. Quando Davi vai levar a arca, ele diz assim, segundo Crônicas 28, 2, que teria que levar a arca de Deus, sobre o qual se invocam no nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta no meio dos querubins. Então a arca era o trono de Deus na terra. A arca simbolizava a presença de Deus, tá bom? Deus se manifestava através da arca. Quando Davi pega a arca, porque a arca ficou, depois que Josué leva o povo a entrar em Jericó, depois da morte de Moisés, Josué coloca a arca em Siló, e o sacerdote Eli passa
a ser o sacerdote daquele tabernáculo. Só que os filisteus vão invadir aquele lugar. Vão matar Ofni e Finéias, filhos de Eli, vão levar a arca do Senhor e Eli vai morrer. Daí então essa arca fica com os filisteus. Deus, ele pune o povo filisteus, ele fere e eles decidem se livrar da arca. Daí então a arca fica em Kiriat Jearim, cidade de Judá, na casa do sacerdote Abinadab. E eu li com você aqui que essa arca fica na casa de Abinadab durante 20 anos. E interessante é que nada acontece na casa do sacerdote. Porque a arca, ela fica ali durante 20 anos e nada acontece. Há muitos locais, muitas casas, que de tanto terem a presença, de tantos anos já ter um ministério, ele acaba se acostumando. Abinadab representa o comodismo espiritual. A arca vira somente mais um enfeite da casa. É como um quadro na parede. É algo que eu já estou acostumado. E nós precisamos tomar cuidado com isso, com o comodismo espiritual. A presença de Deus precisa ser prioridade em nossa vida. E nós nunca podemos nos acostumar com a presença. Eu falo para você sobre Moisés. Moisés, ele já tinha visto a presença na sarça, nas 10 pragas, no Mar Vermelho, no monte, na tenda, na nuvem. Ele falava com Deus face a face, mas ele não se acostuma. Êxodo capítulo 3, versículo 18, ele diz: mostra-me a tua glória. Ele não se acostuma com a presença, ele quer sempre mais. Precisamos ser insaciáveis quando o assunto é a presença de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: eu quero conhecer a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já tinha ido no terceiro céu e viu coisas incontáveis, inefáveis, mas ele diz: eu quero conhecer a Cristo. Nós não podemos se acostumar com a presença. E repare que a presença é a mesma, a arca é a mesma, mas ela não faz nada na casa de Abinadab. Depois disso, Davi vai até a casa de Abinadab e retira a arca de lá para levar para Jerusalém. No meio do caminho, você sabe a história, os bois vão tropeçar porque Davi está carregando a arca de uma maneira errada. Ela não poderia ser transportada em carroça, tá? E ele coloca em carroça e os bois puxam a carroça. É o mesmo método que os filisteus usaram lá atrás, em 1 Samuel capítulos 4, 5 e 6. Então, tem gente que quer carregar a presença, mas quer andar igual o mundo. Qual é o resultado disso? Os bois vão tropeçar. O projeto não vai sair como esperado, porque você não está carregando a presença como se deve carregar. Então Uzá vai colocar a mão na arca, porque ela vai cair. E ele morre, porque o final disso é morte. Não carregue a presença e seja como filisteu. Tem gente que leva a presença para dentro da igreja, mas fora da igreja anda igual filisteu. O final disso é morte. O nome Uzá significa força. Nós não temos que carregar a presença. Nós não temos que conduzir a presença. Mas é a presença que deve nos conduzir. Então, quando Uzá morre, Davi se entristece. E ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Por quê? Obed-edom significa servo de Edom. Ele era da tribo dos Edomitas. Ele era descendente de Esaú. E o nome Obed-edom é escravo de Edom, servo de Edom. Ele era um Zé Ninguém. Ele não era nada mais do que servo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus procura aqueles que querem ser servos. Para abençoar Obed-edom, Deus faz a carroça parar. Deus faz o boi tropeçar. Deus faz alguém até morrer, para que a presença dele entre na casa do servo. Queira ser servo, querido. Não queira passar nada mais do que isso. Cargos vão vir, cadeira vão vir, posições eclesiásticas pode vir. A sua vida pessoal pode ser bem sucedida, mas queira sempre ser servo. Mas o texto diz que esse Obed-edom era geteu, e algumas versões diz que ele era de Gate ou Gatita. Significa que ele era da cidade de Filisteu, de Gate. Ele era, por nascença, filisteu, mas era um prosélito que vivia em Israel. Então qual é a intenção de Davi em deixar a arca na casa de Obed-edom?
Se Uzá, que é filho de sacerdote, morreu, larga na casa do Zé Ninguém, deixa na casa do escravo, deixa na casa do que tem sangue filisteu, e vai que ele morre também. A intenção de Davi não foi boa em deixar a arca lá. Só que sabe o que é interessante? Versículo 10 e versículo 11, a Bíblia diz que passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa uma semana, passa um mês, e o povo está olhando, e o escravo de Edom não morre. Então alguém passa a reparar na vida de alguém que não era reparado. Alguém passa a observar na vida do Zé Ninguém e vê que tudo que ele tem passa a ser abençoado. Todas as coisas na casa de Obed-Edom começam a ser abençoadas. Primeiro, se ele não morreu, é sinal que ele preservou a arca. E quando você cuida bem da presença, a presença cuida bem de você. Então alguém corre para o rei e vai contar que Obed-Edom está sendo abençoado em tudo. Querido, eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. O que Deus não fez em 20 anos na casa do sacerdote, Ele fez em 3 meses na casa de Obed-Edom. Temos que zelar pela presença, guardar a presença, cuidar da presença dentro de nossas casas. Quando você priorizar a presença de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, você vai viver coisas que você nunca viveu. Deus pode fazer em 90 dias o que Ele nunca fez em 20 anos, através da presença dEle na sua casa. E Obed-Edom, agora no reinado de Davi, vai virar porteiro da arca. Ele nunca mais se afastou da presença. Porque quando nós começamos a ter relação com a presença, nós não queremos mais sair de perto da presença. Quando nós adentramos na nuvem da glória, ela nos prende, ela nos abraça. E agora o escravo de Edom, da cidade de Gate, vai ser porteiro da arca, vai ser guardião da presença. É isso que Deus quer fazer na tua vida. O que Deus não fez em 20 anos, Ele pode fazer em 3 meses na sua casa. Creia nisso. Fique na paz. Um abraço. Deus abençoe sua vida. Priorize a presença e até o próximo vídeo. Um abraço.